Você já imaginou o que poderia estar adormecido a 1000 metros de profundidade? The Deep Dark nos apresentou uma criatura ancestral aterrorizante, Mokh-Noroth, uma entidade poderosa e imortal, e serva de um deus cósmico ainda mais poderoso. Hoje vamos explorar o que exatamente foi despertado nas profundezas da Terra e por que isso representa o verdadeiro horror cósmico Lovecraftiano. The Deep Dark é um filme de terror e mistério francês lançado em 2023, dirigido por Mathieu Turi, ambientado em 1956 no norte da França. A história segue um grupo de mineradores que é obrigado a levar um professor para coletar amostras a 1000 metros de profundidade. Eles descobrem uma cripta ancestral e, inadvertidamente, despertam uma criatura sedenta por sangue. Aliás, sedenta por muito mais do que isso. Hoje mergulharemos nas profundezas dessa história, com um resumo completo do longa-metragem e logo em seguida fazer uma análise monstruosa da criatura. Revelarei sua origem, seus poderes e seus propósitos nefastos. E a pergunta que não quer calar: será que essa entidade pode ser destruída? Venham comigo, eu sou Johnny e bem-vindos ao canal Mysterium TV. Parte 1. Resumo. O filme começa com um grupo de mineradores franceses que estão explorando uma mina subterrânea, acompanhados de um professor que os guia. Eles acabam descobrindo uma cripta antiga, aparentemente esquecida pelo tempo, e o que parecia ser uma simples exploração arqueológica se transforma rapidamente num pesadelo quando eles destrancam o sarcófago e libertam uma criatura que estava aprisionada nas profundezas ali por milênios. O ambiente claustrofóbico e sombrio da mina já estabelece o tom de tensão. A cada passo mais fundo, os personagens vão se distanciando da segurança da superfície e começam a sentir a presença de algo que não deveriam ter libertado. Já a criatura, ao ser libertada, uma entidade cósmica aterrorizante, começa a perseguir e matar os mineradores um por um. Sua aparência é horrível, feita de ossos, carne ressecada e aparentemente imortal. Não há uma explicação clara sobre sua origem ou suas intenções, pelo menos no início. Mas ela parece ser uma força da natureza, um ser que transcende a compreensão humana. A criatura parece ser impossível de derrotar, o que adiciona uma camada de desespero ao filme. Ela é extremamente forte e veloz. Sua presença traz um tipo de terror psicológico, pois ela não apenas persegue fisicamente os personagens, mas também parece afetar suas mentes. O medo da morte iminente, a sensação da impotência diante de algo tão incompreensível e antigo é o verdadeiro terror da criatura. E conforme o filme avança, os personagens começam a descobrir que a criatura não é um monstro qualquer. Ela é uma entidade cósmica ligada a mitos antigos, adorado como um deus ou um ser divino que foi aprisionado pelas culturas antigas para evitar sua destruição massiva. Ela não parece se importar com a vida humana e seus ataques são extremamente brutais. Em determinado momento, o professor revela aos mineradores
que o monstro chama Nok-Noroth, e ele é uma das 9 entidades ancestrais que vieram do céu preparar o planeta para a chegada de seu mestre. E na parede vemos um desenho de Cthulhu, um deus cósmico supremo e mega poderoso, com o desejo de governar o planeta Terra. Após a leitura dos símbolos nas paredes, o monstro se revela mais uma vez para o minerador e o professor. O professor fica feliz e tenta se comunicar com o monstro, que logo o abraça, acreditando estar abraçando o próprio Deus. E o monstro o extermina com um abraço fatal. À medida que o grupo se aprofunda mais na mina, o medo da morte iminente faz com que alguns deles se voltem uns contra os outros. Alguns membros do grupo tentam escapar, mas as rotas de fuga são bloqueadas, e a mina se torna uma prisão mortal. Ainda mais com a entidade os devorando. Em uma tentativa de entender a criatura, um dos personagens descobre um ritual antigo que poderia potencialmente aprisioná-la novamente. No entanto, esse ritual exige sacrifícios e uma compreensão profunda de seus mitos, algo que o grupo não possui. Isso deixa a situação ainda mais desesperadora. E então chegamos no final do filme. Com Nok-Noroth exterminando quase todos os mineradores, apenas 3 restaram. E então o monstro captura 2 mineradores e os leva para seu trono. Um deles tem sua cabeça arrancada, e o monstro a utiliza para poder se comunicar com um outro minerador. Ele pede para ele entregar sua alma, pois assim ele poderá ser libertado daquela prisão. Em troca, o monstro diz que iria transformar o minerador em um deus. Porém, turma, esse minerador finge se render ao deus cósmico, mas quando ele se aproxima, ele dá várias facadas no monstro e foge. O minerador então chega até o túnel de sacrifício e se encontra com o último camarada sobrevivente, e juntos sobem o túnel do sacrifício, e então instalam várias bombas. E então quando Nok-Noroth sobe o túnel para pegá-los, para capturá-los novamente, eles decidem explodir as bombas, se sacrificando para prender o deus nas profundezas da Terra. Dito isso, vamos para a Monster Analyse de Nok-Noroth. No final, turma, o filme deixa uma sensação de mistério e terror inacabado, pois a criatura ainda está viva, e o grupo que tentou detê-la foi totalmente dizimado. O público acaba sendo deixado com a ideia de que há forças no mundo que simplesmente não podem ser derrotadas ou compreendidas, e que existem horrores antigos que devem permanecer enterrados. A mina, que agora está selada, guarda o segredo de um poder cósmico imensurável, uma força que os humanos não devem desafiar. E então Nok-Noroth agora continua à espreita, esperando o momento certo para emergir novamente. E durante o filme, o professor explica que existem outras 8 prisões espalhadas pelos 4 cantos do mundo. E se todos os deuses cósmicos forem libertados, eles poderiam trazer Cthulhu de volta. Ele não diz Cthulhu, mas sabemos que se trata dele pelas imagens na parede, o que resultaria na extinção ou na escravidão total da raça humana. E não posso deixar de citar que o professor segue os manuscritos de Abdul al-Ashred, o criador do Necronomicon. Nok-Noroth é representado com um design impressionante, composto principalmente de ossos e tecidos, o que lhe dá uma aparência grotesca, assustadora e imponente. O filme utiliza efeitos simples e práticos para dar vida ao monstro, o que contribui para sua presença tão ameaçadora e assustadora. Críticos acabaram destacando o design excepcional da criatura e a atmosfera claustrofóbica do filme. E embora The Deep Dark não alcance a intensidade de outros filmes do gênero, ele oferece uma experiência satisfatória
para os fãs de terror subterrâneo e arqueológico, principalmente aos fãs de Lovecraft e do horror cósmico. Aliás, o filme incorpora completamente os elementos de horror cósmico de Lovecraft, dando uma continuação cinematográfica para a história de Cthulhu e dos outros deuses, ou seja, e só essa informação é o suficiente para fazer qualquer fã ou seguidor do terror cósmico de Lovecraft assistir a esse filme. É um filme obrigatório para esse público. Poderes e habilidades. Estamos falando de uma divindade cósmica e obviamente seu poder é magistral e incalculável. Sua força sobre-humana é capaz de eliminar alvos com facilidade, mesmo em grupos, o que indica grande força física. Regeneração ou talvez resistência, a criatura parece extremamente difícil de ferir, sugerindo uma regeneração ou um corpo incrivelmente resistente a danos físicos. Embora isso seja mais implícito, muitos personagens começam a enlouquecer ou entrar em desespero profundo quando estão próximos dela, o que pode indicar influência psicológica, já que é um padrão entre as divindades cósmicas. E a criatura parece ser adaptada ao subterrâneo. Seus sentidos parecem aguçados para ambientes escuros e abafados. Talvez no escuro ele detecte calor ou som, ou pode até mesmo enxergar no escuro. Mas o que parece é que a criatura está nerfada, presa ali nas profundezas, e que essa não é a verdadeira fisionomia dela, e que quando ela emergir, parece que de alguma forma ela vai evoluir, mas isso é só uma teoria minha. Como derrotar Nok-Noroth? Tudo indica que essa criatura não pode ser eliminada por seres humanos. Não é à toa que todos os outros deuses anciões estão selados nos 4 cantos do mundo. Eles foram selados por alguma magia antiga e trancafiados dentro de sarcófagos. Agora, essa entidade está solta nas profundezas da Terra, sendo mais especificamente a 1000 quilômetros abaixo da superfície, e em algum momento ela vai conseguir escapar dali, a não ser que seja selada novamente dentro do sarcófago ou que ela seja destruída de uma vez por todas. Porém, a humanidade não sabe como fazer isso ainda. Dito isso, não tem como derrotar essa criatura. No final das contas, The Deep Dark não nos entrega apenas um monstro, mas um lembrete incômodo. Existem forças enterradas sob nossos pés, que talvez nunca devêssemos ter despertado. E quando o desconhecido ergue sua verdadeira face, não há armas, nem fuga, só resta o silêncio das profundezas. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que essa criatura pode mesmo ser derrotada? Você gostou dessa criatura? O que achou dela ser uma entidade Lovecraftiana? Comente. E meus amigos, muito obrigado por tudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.